Olá! Dentro do que a gente vem conversando sobre engajamento, nós vimos a questão da importância do propósito para que a pessoa se engaje nos projetos, sejam eles pessoais ou profissionais. Agora eu queria falar de um outro aspecto bastante interessante, as necessidades do ser humano, as necessidades básicas do ser humano. É necessário que a gente preste atenção nesses critérios associados ao propósito para que haja um engajamento, uma participação, um envolvimento muito mais profundo. É isso que diz a minha experiência ao longo desses anos, desenvolvendo equipes, trabalhando com pessoas, desenvolvendo pessoas, fazendo processos de mentoria com pessoas na área profissional, iniciando suas carreiras, ou pessoas que já são maduras em escalões mais altos dentro da empresa. Esse segundo ponto que eu queria detalhar com vocês agora seria a questão das necessidades do ser humano. Desde que a gente nasce, estudos de psicologia mostram que nós temos necessidades emocionais. Necessidade de ser compreendido, de ter atenção, de ser amado, de ser cuidado. Isso acontece com todas as crianças, os bebês. E ao longo da vida, mesmo tendo todas essas necessidades supridas desde a nossa infância, adolescência até a vida adulta, nós permanecemos com necessidades que precisam ser supridas. As necessidades básicas do ser humano, de uma forma clássica que você encontra com facilidade, seriam 4. E essas 4 necessidades são muito importantes que sejam abordadas em todas as suas relações, que você olhe com esses olhos para as pessoas, para a sua equipe, para os seus clientes, porque você criando essa estrutura, criando esta relação com essas pessoas, você vai conseguir um efeito muito mais profundo, uma relação muito mais profunda, uma conexão muito maior. Quais seriam essas necessidades básicas? Seria, primeiro, ser amado. Quando a gente está falando de um parente, de um amigo, é mais fácil de você entender o conceito de amado. Mas quando a gente está no ambiente profissional, essa palavra talvez não se encaixe muito bem. Dou uma dica para você, pense em cuidar, em se preocupar, em se importar com as outras pessoas, com o bem delas, com a evolução delas, com os sentimentos delas, tem aí essa questão da empatia. Então isto é amar, cuidar. Então quando a pessoa sente que você tem essa preocupação com ela, essa primeira necessidade é suprida. A segunda é que ela seja ouvida. As pessoas querem ser ouvidas. Elas querem que as ideias delas sejam ouvidas e elas querem que os sentimentos delas, as necessidades delas sejam ouvidas, sejam percebidas. Então ouvir a pessoa, tanto no sentido técnico, prático, profissional, quanto no sentido emocional de suas necessidades, é necessário que haja suprir esta necessidade. Então a pessoa sente que você se importa e ela sente que você a escuta com qualidade, escuta com profundidade. Então você já satisfaz 2 dos quesitos importantes para satisfazer as necessidades de um ser humano. O terceiro é poder errar. Somos seres humanos e como humanos erramos. Não existe um ser humano que não erre. Agora, no ambiente corporativo, isso às vezes é tratado de uma forma um pouco agressiva, onde as pessoas não têm espaço para errar, o ambiente é complicado, a competição é muito forte. Se eu errar, eu vou ser demitido, se eu errar, eu não vou ser promovido, se eu errar, o meu chefe vai pensar que eu sou incompetente, que eu não sei fazer. Então isso é complicado, essa sensação. Existe a necessidade de um relacionamento aberto, transparente, onde você escute a pessoa, ela sinta que você se importa, que o ambiente é um ambiente favorável para isso e ela vai sentir que ela pode errar, que errar faz parte do processo. Você como mentor dessa pessoa, como colega dessa pessoa, como líder dessa pessoa, você vai com certeza tentar minimizar, você vai tentar controlar a situação para que esses erros, esses problemas sejam mitigados, sejam o menor possível. Mas dentro do processo de crescimento não tem jeito. Você vai ter que dar uma certa liberdade, isso faz parte também do processo de desenvolvimento, que nós vamos ver um pouco mais adiante, no nosso próximo vídeo. Mas é necessário que você dê essa liberdade. E essa liberdade invariavelmente vai trazer essa possibilidade do erro. Então você não pode microgerenciar, você não pode controlar demais, você tem que desenvolver a pessoa e gradativamente ir dando liberdade. E aí você supre essa terceira necessidade, que é poder errar. E a quarta seria pertencer. As pessoas querem pertencer a algo maior, a algo grande, a algo importante, algo prazeroso.
a gente pertence à nossa família no início da nossa vida, a gente pertence ao nosso grupo de amizade, a gente pertence à sala de aula, ao clube, ao time de futebol, ao time de xadrez, sei lá que tipo de esporte você faz, a sua rede social, ao seu grupo. Então as pessoas querem pertencer, elas sentem necessidade de pertencer. Então, o pertencimento é muito importante e ele precisa ser suprido. Quando você está num ambiente corporativo, você vai perceber que isso é visto de uma outra forma também. As pessoas querem pertencer à empresa, as pessoas vestem a camisa. Quantas empresas não têm o seu logomarca tatuada na pele das pessoas? Por exemplo, o Harley Davidson, você vê fãs daquela marca, aquela pertence àquele grupo, aquela ideia, aquele conceito. Então, quando a empresa cria um ambiente favorável ao pertencimento, você consegue trazer e suprir essa quarta necessidade das pessoas. E isso cria um ambiente favorável, novamente, somando ao propósito da pessoa, ao engajamento. Não é uma coisa simples, linear, reta, uma tabela que você usa. É um processo de conhecimento, de relação, de interação, onde você vai, através, de novo, do fio condutor dentro da empresa, que é o líder, conhecer, desenvolver e suprir essas necessidades e entender o propósito da pessoa de vida profissional e alinhá-lo ao da sua organização para que você consiga o engajamento. Isso toda a parte interna que envolve isso. Já falamos também de motivadores internos e motivadores externos. Convido você a assistir os outros vídeos para entender a diferença entre esses dois. Mas estes são motivadores internos, poderosos, para que você consiga ter o engajamento. No meu próximo vídeo eu vou detalhar isso um pouco mais. Eu vou colocar a visão que eu acho muito interessante do psicólogo Jeffrey Young, onde ele separa em 5 pontos e não só 4, como a gente está vendo aqui, as necessidades emocionais do ser humano. São utilizadas em terapia por psicólogos, essa técnica, mas trazendo para nosso uso profissional, uso de coaching e mentoria, entender esses aspectos e procurar supri-los ajuda bastante. São 5 pontos bastante interessantes que nós vamos falar, como eu disse no meu próximo vídeo, onde nós vamos falar de aceitação, nós vamos falar de limites, nós vamos falar de liberdade, nós vamos falar de autonomia e nós vamos falar de espontaneidade e lazer. Vocês vão perceber que a gente consegue, pelo menos eu na minha visão prática da coisa e na minha experiência de vida, eu consigo fazer uma relação prática entre essas 4 necessidades básicas do ser humano e esses 5 pontos das necessidades emocionais que Jung descreve. Então eu acho que é uma correlação interessante, na minha visão você consegue fazer uma ampliação, uma extensão um pouco melhor para o seu dia a dia no trabalho. De novo, repetindo, não para terapia, mas para processos de coaching, desenvolvimento de pessoas e mentoria. Então não perca o meu próximo vídeo, onde eu vou apresentar o meu ponto de vista sobre esses 5 pontos e fazer uma correlação prática entre eles e o que a gente viu nesse vídeo. Tá legal? Espero você no próximo vídeo. Um abraço, até lá!